Estamos iniciando mais um Café e Prosa e hoje vamos prosear com Gel Cardoso. Ele é cantor e um dos líderes do bloco Baiano Ousadas, um bloco importante do Carnaval de Belo Horizonte. Gel, muito obrigado pela sua presença. Eu vou te servir um cafezinho para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Obrigado, Jesus, pelo convite. Gel, nós temos, dentro da história dos carnavais em nosso país, das marchinhas e da questão que envolve esta festa popular, uma história bastante interessante de como esse carnaval, essas marchas e essas histórias se confundem com a própria história do povo brasileiro, diria desde a Primeira República. Como é que vocês veem esse processo de história do carnaval e as relações desses com a sociedade, com os movimentos e com a história de organização e luta do povo em Minas e no Brasil? Bom, o Carnaval de Belo Horizonte ele vem num processo de reformulação, de recriação nos últimos 6 anos, aí, você pode considerar de 2009 para cá. O Bloco Baianas Ousadas ele é um dos filhos desse carnaval, não do primeiro momento, do segundo momento, que o bloco foi criado, fundado em 2012. Mas ele nasce a partir de uma, vamos dizer assim, uma negligência do poder público, né? Na capital nunca teve uma tradição de carnaval nos últimos anos, teve uma tradição encabeçada pelas escolas de samba nos anos 80 ainda, que as escolas... Os blocos caricatos dos anos 60. Os blocos caricatos. Em Minas o samba teve um momento muito forte antes dos anos 80, né? E no final da década de 90, final da década de 2000 para cá, que ressurgiu através dos blocos de rua, que é um formato um pouco diferente, seguindo uma tendência principalmente de blocos de rua do Rio de Janeiro também, que é um outro espectro do carnaval carioca, né? As pessoas conhecem só que a mídia mostra muito a questão do sambódromo, mas além do sambódromo, você tem no Rio de Janeiro blocos de rua que arrastam 1 milhão, 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, como Bola Preta e outros blocos. Então ele nasce dessa negligência, dessa falta de preocupação de ter uma festa popular no período momesco e muito de iniciativa de artistas, de produtores da cidade que surgiu com blocos muito pequenos. Na questão também de uma ocupação do espaço público, né? Belo Horizonte teve aquele histórico da Praça da Estação, do decreto do prefeito proibindo eventos, então a classe artística principalmente se mobilizou contra, né? Foi criado o movimento Praia da Estação e a partir dali pensando também essa questão de ocupação, né? Aliando a folia, uma festa popular, com essa questão de ocupação da cidade, e o poder público chegou tardiamente a tentar acompanhar esse processo de 2013 para cá. Certo. Você disse que ela inicia ali na Praia da Estação, a partir do final, agora 2009, 2010, por aí, né? Como uma manifestação de repúdio ao prefeito Márcio Lacerda, que transformou a cidade no espaço privado. Ele considera que a cidade deve ser desenvolvida na perspectiva do capital e não das pessoas. E ali inicia então esse carnaval e o Baianas Ousadas começa também nesse processo, ali naquela ocupação na Praça da Estação e outras manifestações que ocorrem em torno daquelas manifestações? O Baianas começou em 2012, meio como uma brincadeira mesmo. Eu sou baiano residente aqui já há um tempo e tenho primos, tenho amigos baianos também residentes aqui. E nós saímos em 2012, eu desisti de passar o carnaval em Salvador, com passagem comprada já. Eu e um primo também baiano, a gente estava junto, por sentir esse momento do pré-carnaval que estava muito bom desse renascimento. Então, com uma semana do carnaval veio a ideia de criar uma ala de baianas. E aí minha mãe, ela costura por hobby, eu comprei metros e metros de tecido branco, renda, e falei com ela, mãe, faz umas saias aí, a gente vai sair a galera toda vestida de baiana, e vai ser uma ala invasora. Por isso o ousadas, né? Essa ousadia, grafado não da maneira correta do português, mas grafado como se diz foneticamente na Bahia, né? A gente não fala ousada, a gente fala ousada. O menino deixa de ousadia, né? Então, brincando um tanto com isso também. E aí a gente saiu em outros blocos, era uma ala, não era um bloco. Mas criou um rebuliço tão grande, muita gente lembrou, muita gente gostou, a gente já saiu com instrumentos, tocando, que teve uma cobrança, as pessoas, vocês não poderiam sair no ano que vem e tal. Então, em 2013, a gente resolveu transformar o Baianas num bloco de fato. E no primeiro carnaval foi uma grande surpresa, a gente ia concentrar na Bahia com Gonçalves Dias, a gente tinha uma meta aí, das metas ousadas, uma delas era sair descendo a Bahia na contramão.
que estava tudo certo com o BH Trans e outros órgãos da prefeitura. Descer no Bahia e subir no Floresta. Só que aí, na véspera, eles viram que o rebuliço nas redes sociais estava muito grande e proibiram. Não, vocês não vão poder descer a Bahia, vão ter que... Aí mudamos o local de concentração no dia, fomos concentrar na Praça da Liberdade e aí acabamos decidindo por segurança, por ser uma via mais fácil, mais segura, descer a João Pinheiro. E a gente não esperava tanta gente. A gente cadastrou o bloco nesse primeiro ano, quanto bloco, esperando aí 500 a 1.000 pessoas quando a gente preencheu o cadastro da prefeitura. E deu mais de 10.000 pessoas, para surpresa, assim, foi dos blocos de rua que saem no período oficial do Carnaval, foi um dos maiores. Maiores em 2013. Já no primeiro ano enquanto bloco. E aí descemos da João Pinheiro, a gente desce a João Pinheiro, faz uma lavagem ali naquela escadaria do edifício Sulacap, de acesso ao viaduto de Santa Teresa, e foi até a Praça da Estação. E curiosamente, conversando com um pesquisador do samba de Belo Horizonte, o Marcos Valério Maia, ele falou, olha, esse aí é, pelas minhas pesquisas, é o primeiro circuito de carnaval que se tem da história de Belo Horizonte, de um grupo carnavalesco ainda da época da construção da cidade, depois da construção, 1898, por aí, 1999, chamado Diabos da Luneta, que eram formados por trabalhadores da capital que se vestiram de mulher, enfeitavam suas carroças e desciam a João Pinheiro até a Praça da Estação. Então, assim, o Baianas resgata na história aí um dos que é considerado talvez o primeiro circuito de carnaval de Belo Horizonte que você tem história. Gel, é o seguinte, há várias matrizes e várias concepções de carnaval. Você vai em Olinda, Recife, é um carnaval de rua popular. Você vai na Bahia, é o carnaval com as cordas, né? Você vai no Rio, você tem escola de samba, mas tem os blocos. Então nós temos aí algumas matrizes. Como é que você vê essa formulação ou essa ideia desse carnaval popular na cidade de Belo Horizonte, de manifestações espontâneas, não só desses grupos maiores, mas também de dezenas de grupos que saíram e vêm saindo ao longo dos últimos carnavais? A gente, nesse momento de recriação, de reformulação do carnaval, está vivendo um momento mesmo de concepção, né? De concepção de modelo e tudo, uma discussão muito ampla aí por parte de organizadores de bloco, com a sociedade e com muita dificuldade até com o poder público, de chegar a um consenso do modelo que seja um modelo saudável. Porque grande parte dos organizadores de blocos se preocupa muito com isso, a gente se preocupa, outros também que estão junto com a gente, de ser um carnaval saudável, sim, um carnaval saudável, seguro, mas, sobretudo, que seja grande beneficiado o cidadão belo-horizontino, primeiramente, né? Então, essa questão dessa ótica capitalista, que às vezes só mira e só se preocupa com o visitante que vai trazer investimento, não é para a gente o ponto principal. O ponto principal é ter um carnaval que seja sustentável, que seja saudável, que seja organizado e que tenha liberdade das pessoas foliarem do seu jeito, que é o grande prazer do Carnaval de Belo Horizonte, é isso. É a família poder sair em diversos blocos, a pessoa fazer a sua fantasia para sair num bloco, sair no outro, e curtir a folia de maneira segura, de maneira saudável, sabe? Então, nesse processo aí, é um processo um pouco delicado de a gente conseguir estabelecer um diálogo, uma conversa, para chegar a esse consenso que Belo Horizonte tem despontado como um dos carnavais mais interessantes, por isso o público tem aumentado cada vez mais, mas que a gente tem que ter um diálogo sempre franco e aberto nessa construção, principalmente sociedade civil e poder público. Diálogo franco e aberto. Gel, nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltaremos aqui a pouquinho para a gente continuar essa nossa prosa e vamos entrar nessas contradições aí colocadas no projeto estratégico Carnaval. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Estamos voltando com Café e Prosa e hoje estamos conversando com Gel Cardoso. Ele é um dos líderes do Baiana Ousada, um bloco de Belo Horizonte que tem encantado o nosso carnaval de rua. Gel Cardoso, nós precisamos entrar numa questão que me parece importante, que está em debate na cidade. Qual o tipo de carnaval que nós queremos para a cidade de Belo Horizonte? Um carnaval popular, onde cada um possa se colocar, organizar seus blocos, a sua turma, as suas fantasias, né?
despertar os seus pierrots e colombinas nesse período de carnaval, e aqueles que acham que o carnaval deve se transformar num grande negócio, como, por exemplo, ocorreu na Bahia e ocorre, por exemplo, no Rio de Janeiro com as chamadas grandes escolas de samba. Como é que você vê essa polêmica, essa contradição? Caminhamos para um carnaval popular, que aglutina todos e todas, ou caminhamos para um carnaval onde a questão financeira e o resultado do lucro é a expressão maior desse carnaval? Bom, Gilson, a gente pensa que o carnaval tem que ser primeiramente popular. Popular no sentido de atender a população, de atender a intenção de quem está realizando esse carnaval. Eu acho que o Belo Horizonte, que Belo Horizonte vive nesse momento do carnaval, que como uma cidade, pode dizer, uma cidade de modernidades tardias, pode ser comparado ao que talvez Recife e Olinda viveu nos anos 80, a Bahia viveu pós os anos 70, né? O Rio viveu há quase 2 décadas com a questão dos blocos de rua lá, que todo processo novo ele tem seus embates, né? Acho que Walter Benjamin já diz, né? Todo novo vem de um processo, nasce de um processo às vezes até violento, né? De confrontar ideias, de confrontar um debate. O que a gente quer, o que o Carnaval quer, o movimento Carnaval quer, é ter chance de colocar de forma democrática esse debate para construir mesmo, com participação da sociedade civil, com a participação democrática. O Carnaval de Belo Horizonte, ele tem, né, como todo carnaval, toda festa, ele tem seus custos, né? E assim, tem que ser considerado também que hoje, ele tem um caráter hoje, respeitando toda a história dos blocos de caricatos e das escolas de samba, que são importantes, foram uma resistência muito grande para não deixar esse carnaval morrer, né? As 7, 8 escolas parece que existem hoje, são resistentes. Mas ele nasce no momento que o que atrai o grande público é o carnaval de rua, né? E os blocos são, na verdade, né, para além do que a prefeitura às vezes propaga com seus patrocinadores, seus parceiros, talvez os blocos de rua são os grandes investidores do carnaval, né? Todos fazendo o investimento de maneira independente, né? O Baianas, como exemplo, é um bloco que até hoje é um bloco independente, nunca teve patrocínio direto. Né? Porque quando você olha o Carnaval de Belo Horizonte, quando você tem um patrocínio do poder público municipal, você vê as críticas que são feitas pelas escolas de samba, pelos blocos caricatos, falta de estrutura, falta de recursos, incompetência, inoperância da prefeitura e dos órgãos organizadores do carnaval, enfim, há toda uma crise e uma crítica em função da negligência do poder público. Ou seja, trocar essa negligência daquilo que foi espontâneo criado na cidade seria um contrassenso, né, no sentido de uma perspectiva mais popular, diria. O que a gente sempre coloca nas reuniões de construção, as poucas que nós tivemos com a Belotour, no Carnaval de 2015, que foi esperado o maior público, contraditoriamente foi o que teve menos reuniões, por causa da Copa teve um planejamento tardio, que existem várias entidades que fazem parte desse carnaval, no termo parceiras na organização, e que devem sempre sentar à mesa com os organizadores, com a sociedade civil, e nem sempre isso acontece. Esse momento novo, por exemplo, hoje, esse ano passado o Baianas arrastou mais ou menos 30 mil pessoas, esse ano a PM já falou de 100 mil, isso é muito novo para a cidade. É uma cidade em que todos estão aprendendo a lidar com esse carnaval. É um momento de aprendizado muito grande, não só para nós, organizadores de bloco, mas para a própria PM, conviver com um evento desse que tornou-se o maior evento da cidade, com a BH Trans na questão do fechamento das ruas, como eu falei num bloco anterior, que a gente faz hoje um trajeto que historicamente já foi ocupado pelo carnaval. A Avenida João Pinheiro não é só Baianas que ocupa, outros blocos também ocupam e é um circuito de carnaval no momento do carnaval. Então, por exemplo, a BH Trans tem chegar no entendimento que nos dias de folia não pode estacionar carro ali, como acontece em Olinda, nas vias carnavalescas, como acontece em Salvador, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então tem que ter esse entendimento, assumir primeiramente que Belo Horizonte de fato está afirmando-se enquanto uma cidade carnavalesca, né? Há muita contragosto aí talvez do poder público, mas a sociedade já assimilou isso, a sociedade já entendeu isso. Hoje Belo Horizonte tem carnaval, se bobear o maior carnaval do estado, disputando bem com o carnaval das cidades históricas. O poder público, além de chegar atrasado no processo, e aliás, o carnaval surge a revelia do poder público, às vezes eu fico vendo, a prefeitura manifesta como a realização do maior carnaval da sua história. Mas é um carnaval realizado à revelia da própria prefeitura. É lógico que entram com algumas estruturas no processo da sua organização. Mas eu participei de reuniões, inclusive, que o poder público se sentia, como se diz, aquém daquilo que a própria sociedade já se colocava. No Santa Teresa, por exemplo, nós tivemos dificuldades com batalhões da Polícia Militar, com alguns comerciantes que queriam fechar o bairro, ou seja, ainda uma incompreensão
da necessidade de transformar essa festa uma festa realmente popular e, é lógico, organizada, sem violência, né? A compreensão começa aí, às vezes, de não querer ter o diálogo, né? Então, o que aconteceu com Santa Teresa no carnaval do ano passado, por exemplo, de proibir o carnaval lá, foi uma falta de entendimento de querer ter o diálogo de forma franca e de forma correta, por exemplo. Os moradores, em certo lado, foram beneficiados porque não teve o que eles julgam que incomoda, mas, por exemplo, os comerciantes foram prejudicados, né? Então, aí nesse processo, tudo e qualquer intenção do poder público, ela pensar em fazer a prefeitura, a Belotur, vai estar sempre atrás de quem está de fato encabeçando e puxando esse carnaval. Isso é fato, eles têm que chegar a esse entendimento, né? Você não acha que falta uma legislação? Porque como é algo novo que surgiu de forma espontânea, o poder público muitas vezes se vê, como se diz, longe do ponto de vista institucional dessa festa, ou seja, não há uma legislação organizada. Vocês não acham que deveriam organizar uma legislação própria para o carnaval, para que esse período possa ser um período especial da cidade e, portanto, tratado de uma forma especial? Toda cidade que se caracteriza uma cidade carnavalesca tem sua legislação. Então, assim, a gente está caminhando para isso, acho que muita gente deseja isso, mas que essa construção dessa legislação também seja de forma democrática, assim, seja aberta, construtiva, de forma que a sociedade também participe. Hoje a gente tem um decreto que, se não me engano, é do vereador Arnaldo Godoy, mas que ele está muito superado, está muito atrasado, assim, na questão de fugindo da realidade desse carnaval. Então, por exemplo, o carnaval ele é um grande momento para se pensar outras coisas que vai deixar de legado para a cidade depois da folia. A gente, enquanto organizadores de bloco, tivemos algumas reuniões no ano passado e encaminhamos documentos para a Belotur, como, por exemplo, pensando na questão do tratamento de resíduo, dos resíduos sólidos, do lixo. Uma contrapartida... O carnaval ele gera muito lixo, isso é fato, né? Então, de que forma a gente, enquanto organizador, pensa? A gente pode inserir a CLU numa campanha educativa, pensar uma campanha publicitária educativa orientando o comportamento do folião para a questão do lixo, a instalação de containers, pensar até numa coleta seletiva, porque é vergonhoso uma capital como Belo Horizonte, que é a capital do Sudeste, não ter um programa efetivo de coleta seletiva. Hoje eu moro na Centro-Sul, eu moro no Santa Teresa, né, que é o bairro tradicional e que gera tanta polêmica também das coisas. E não tem uma coleta seletiva eficiente. Por exemplo, não tem um programa que oriente o cidadão a como tratar o seu próprio lixo. Acho que o carnaval é um momento até para atentar para essas questões que extrapolam o carnaval, que são de ordem de desenvolvimento humano e social. O carnaval, além da festa, também as políticas que poderão melhorar as relações da cidade. O Baianazada hoje, Baianas Ousadas, hoje tem quantos foliões que são organizados hoje? Como é que funciona o Baianas Ousadas ao longo do ano? Vocês começam a ensaiar a partir de que mês? Como é que é o funcionamento do Baianas Ousadas? E como participar desse movimento? Enquanto bloco, a gente já vai para o terceiro... tem 3 carnavais enquanto bloco, 2013, 2014, 2015, vai para o 4º carnaval. E a gente já tem 3 anos de um trabalho de formação da bateria, né? Esse ano a bateria surpreendeu a gente com mais de 300 integrantes. É uma questão até delicada, porque como é um investimento próprio nosso, a questão da sonorização para essa bateria para o carnaval é uma equação até difícil. O carro de som que atenda as vozes, guitarra e a bateria, né? Então a gente trabalhou ano passado por conta da Copa de julho até janeiro a formação da bateria. Teve anos que a gente começou a trabalhar em maio. Então a gente dá oficinas mensais, começam mensais, uma parceria no espaço na cidade que chama NECUP, que é o Núcleo de Cultura Popular, coordenado pelo Rafael Leite, fica lá no Prado, Carlos Prates. E a gente faz esses encontros, cobrando uma contribuição às pessoas e dá essa orientação toda de instrumento, a formar qual naipe a pessoa quer tocar, ensinar o básico do toque. A gente faz essas oficinas até dezembro e em janeiro tem os ensaios gerais. O Baianas ele sobrevive também, hoje como tem músicos profissionais, né? Além de mim tem o Heleno Augusto, que é cantor da cidade, que é um sambista, tem o meu primo, que é o Peu, que é o regente, que é um músico também formado na UFMG, e tem outros músicos. Nós temos uma banda, são 11 integrantes, que ela toca ao longo do ano, em eventos diversos, circula e até parte desses cachês são revestidos para investimento nosso no carnaval. Mas para quem quer acompanhar o Baianas, a melhor forma é acompanhar a fanpage no Facebook, facebook.com/Baianas Ousadas, Ousadas, O-Z-A-D-A-S, né? Como eu falei. Nós estamos aí já no final do programa, mas um minuto aí.
como é que existe uma articulação desses vários grupos para discutir o carnaval? São mais de 150 blocos hoje registrados na Belotur. Há uma articulação política? Como é que vocês... Existe um grupo que se reúne, se encontra, né? A gente está sempre buscando acompanhar. A prefeitura fala de 170, mas aí assim também eu acho que nesse balaio colocam como bloco, às vezes o comerciante quer fechar a sua rua, criar um bloco ali em torno do seu bar. Então assim, se você pensar bloco mesmo, não chega a esse número não, né? Tem blocos estáticos e tem blocos como a gente, são blocos que andam, que são os blocos tradicionais, que fazem percurso. Mas a gente se reúne sim, busca essa discussão e estamos, como você falou, nesse momento até de pensar como melhorar essa discussão para construir o Carnaval de 2016. Muito bom, Gel. É o nosso Carnaval ganhando as ruas, mentalidades e corações da cidade. Agradecer a sua presença no nosso programa. Eu que e agradeço. depois continuaremos esse debate, porque é um tema da maior importância para Belo Horizonte e para o nosso estado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. E se você quiser participar, mande o seu e-mail abaixo. E até um próximo programa.